Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 26 a 28 do livro de Mateus, encerrando este livro. Agora vamos estudar o capítulo 26, versículos 1 a 2 do capítulo 26. A Páscoa era uma celebração que comemorava a saída dos israelitas do Egito nos dias de Moisés. A ocasião da morte de Jesus na Páscoa confirma sua identidade como o novo Moisés que guiará os seus discípulos em um novo êxodo espiritual. Versículos 3 a 4. Os principais representantes do Sinédrio, que era o órgão soberano de Jerusalém, se reuniram, mas não a assembleia completa. Caifás serviu como sumo sacerdote de 18 a 36 d.C., depois de substituir Anás, seu sogro. Sua cova fúnebre foi descoberta em 1990 ao sul de Abu Taur. Versículo 5. O receio de alvoroço durante a Páscoa era plenamente justificado, pois tumultos tinham ocorrido anteriormente. Um tumulto faria com que os romanos reforçassem ainda mais o seu controle sobre Jerusalém e a liderança judaica. Versículos 6 a 13. Aparentemente, Jesus tinha curado Simão, o leproso, de sua grave doença de pele algum tempo antes, pois agora ele vivia numa casa e não numa colônia de leprosos fora da cidade, e acolhia hóspedes judeus antes da Páscoa. A mulher de nome não mencionado era Maria, irmã de Marta e Lázaro. Seu perfume ou unguento era de grande valor, equivalente ao salário de um ano de trabalho. Visto que Jesus era o Messias, título que significa ungido, ungir a sua cabeça era particularmente significativo. Cadáveres eram perfumados na Palestina do primeiro século para disfarçar o odor da putrefação. Jesus interpretou o ato de Maria como uma preparação para o seu sepultamento. O Messias estava iniciando seu reinado, contudo, para a surpresa de seus discípulos, o seu trono seria uma cruz e o seu diadema seria uma coroa de espinhos. Versículos 14 a 16. No Antigo Testamento, 30 moedas de prata era a multa paga pelo proprietário de um boi que chifrava um escravo até a morte. Equivalente a cerca de 4 meses de salário de um trabalhador, essa diminuta quantia sugere o baixo apreço em que Jesus era tido por Judas e pelos principais sacerdotes. A traição de Judas revela que ele não era um crente verdadeiro. Versículos 17 a 19. O cordeiro pascal deveria ser morto no dia 14 de Nisan e os pães asmos comidos a partir do dia 15. Acontece que o dia judaico começava ao pôr do sol, ou seja, o dia 15 de Nisan começava ao entardecer do 14. Então, o preparo da Páscoa, que é o sacrifício do cordeiro e preparo da refeição, ela acontecia durante o dia 14 para ser comida à noite, que era o início do dia 15. Na época de Jesus, o povo usava a expressão pães asmos para se referir a todo o período pascal, inclusive o dia 14, quando se fazia o preparo. Assim, quando Mateus escreve no primeiro dia dos pães asmos, ele está usando a forma popular de dizer no dia em que se matava o cordeiro pascal, ou seja, o dia 14 de Nisan. Ou Jesus fizera prévios agendamentos com amigos de Jerusalém a fim de evitar as autoridades judaicas, ou o encontro foi uma obra miraculosa de Deus. Os outros evangelhos dão a entender que foi algo sobrenatural. Versículos 20 a 25. Em um jantar formal, os convidados reclinavam-se sobre um divã que se estendia ao longo dos 3 lados de um aposento. O anfitrião ocupava o lugar central em uma série de mesas baixas em formato de U, rodeado pelos mais honrados convidados de ambos os lados, com as cabeças dos convidados reclinando-se na direção das mesas e os pés na direção da parede. Era costume, ainda praticado por alguns no Oriente Médio, tomar-se um pedaço de pão ou um pedaço de carne embrulhada em pão e imergi-lo na tigela de molho, que era feito de frutas em compota, que ficava sobre a mesa. Uma cortesia especial consistia em escolher um pedaço selecionado de carne do prato principal e entregá-la a um convidado. Na cultura da época, como entre os árabes até hoje, participar de uma refeição com alguém era equivalente a dizer: sou seu amigo, não vou ferir você. Assim, o cúmulo da deslealdade e da traição era compartilhar uma refeição com um amigo antes de atacá-lo. O costume era tomar um pedaço de pão ou um pedaço de carne no pão e mergulhá-lo em uma tigela no molho de uso coletivo sobre a mesa. Cada uma das pessoas presentes no aposento havia feito isso, portanto, naquele momento, o traidor poderia ter sido qualquer um dos 12. O grupo maior em torno da mesa se dirige a Jesus como Senhor, mas Judas se dirige a ele como Rabi ou Mestre. Não há nenhum registro de Judas ter chamado Jesus alguma vez de Senhor. Versículos 26 a 30. A refeição pascal era rica de significado simbólico. Os judeus comiam um cordeiro para comemorar o cordeiro cujo sangue protegeu os primogênitos israelitas da praga da morte antes do êxodo. As ervas amargas serviam para recordar a sua escravidão. O pão sem fermento simbolizava a pressa de sua saída do Egito. Jesus investiu a refeição de um novo simbolismo. O pão sem fermento simbolizava o seu próprio corpo, que seria dilacerado pela flagelação e crucificação. O seu sacrifício daria início a um novo êxodo, no qual as
pessoas seriam libertadas do cativeiro do pecado. O estabelecimento de uma aliança era normalmente acompanhado por um ato de sacrifício. A matança do animal significava consequências que sobreviriam à pessoa que violasse a aliança. A antiga aliança foi selada pelo sacrifício de animais. Agora, o sacrifício de Jesus implementava a nova aliança que fora prometida no Antigo Testamento, em que Deus prometeu perdoar e esquecer os pecados de seu povo. Ele também prometeu escrever a sua lei no coração do seu povo para que esse povo cumprisse as suas justas exigências. Versículos 31 a 35. Muitos judeus consideravam a passagem de Zacarias 13, versículo 7, que Jesus citou aqui nesta passagem, como uma profecia acerca do Messias. A citação de Jesus dava a entender que o próprio Pai o feriria. Embora sua crucificação envolvesse a conspiração de líderes religiosos, oficiais romanos e a traição de um amigo, Jesus enxergava sua morte finalmente como o cumprimento do justo plano de Deus. Pedro falha em atender à advertência de Jesus e subestima o teste extremo de fé que todos eles enfrentariam em breve. Versículos 36 a 46. A tristeza de Jesus era resultado da expectativa de seu sofrimento físico, emocional e espiritual, especialmente sob a alienação de seu pai ao carregar na cruz os pecados do mundo. No Antigo Testamento, o cálice é geralmente uma imagem da ira e do juízo de Deus. O cálice que Jesus enfrentou foi a ira divina contra o pecado. Jesus pediu a seu pai que providenciasse perdão por algum outro meio que não a sua morte sacrificial, pois sabia que pelo poder de Deus era possível escapar do poder de seus executores judeus e romanos, mas ele não desejava rejeitar o plano do Pai de prover salvação para o seu povo. Enfim, ele admitiu que sua morte sacrificial era necessária. Versículos 47 a 56. Mateus enfatiza a traição de Judas ao se referir a ele como um dos 12. A grande multidão, com espadas e porretes, consistia em um destacamento de soldados romanos que eram designados por Pilatos para a segurança do templo, e também a polícia levítica do templo, além de seguranças pessoais dos principais sacerdotes e do sinédrio. Os homens judeus não costumavam se beijar em público, exceto em ocasiões formais. Esse tipo de beijo expressava respeito e afeição. Desse modo, o beijo de Judas foi um ato de vergonhosa hipocrisia. O original em grego da palavra amigo não sugere a proximidade e afeição da palavra usual para amizade, mas apenas conhecimento e alguma ligação. O termo foi usado anteriormente por Jesus nas parábolas a respeito de alguém que tirou vantagem de um relacionamento privilegiado, como em Mateus 20, versículo 13 e Mateus 22, versículo 12. Tentando livrar Jesus, Pedro sacou sua espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, provavelmente querendo acertar a cabeça de Malco. Mas Jesus curou o homem e disse que Deus poderia enviar 12 legiões de anjos, o que daria 72 mil anjos, pois uma legião romana, na sua força total, tinha 6 mil soldados. Os discípulos que mais cedo disseram não deixar Jesus fugiram todos. Versículos 57 a 66. O conselho era obrigado a ouvir em separado as testemunhas e então comparar os testemunhos para determinar se eram consistentes. Testemunhos inconsistentes eram considerados inválidos. Muito embora houvesse muitos dispostos a cometer perjúrio, o sinédrio não conseguiu encontrar uma acusação que tivesse suficiente credibilidade para indiciar Jesus. Obviamente, as testemunhas falsas não conseguiram concordar entre si. Enfim, 2 testemunhas falsas apareceram, distorcendo o que Jesus falou em João 2, versículos 19 a 21. O silêncio de Jesus cumpre Isaías 53, versículo 7, e coloca a responsabilidade por sua morte diretamente sobre seus acusadores. Caifás quer que Jesus admita a acusação de ter se intitulado o Cristo, Filho de Deus, pois era sabido que este seria rei sobre Israel. Assim, se Jesus assumisse, seria acusado de insurreição contra Roma e julgado por traição perante Pilatos. Jesus declara ser não apenas o Messias humano esperado pelos judeus, como também o divino Filho do Homem que se assenta à direita de Deus e que em breve viria sobre as nuvens em poder para reinar sobre a terra. Em Levítico 10, versículo 6 e em Levítico 21, versículo 10, era proibido ao sumo sacerdote mostrar sinal de lamento, incluindo rasgar as vestes. Mas Caifás reagiu com extrema emoção de ira pelas palavras de Jesus, rasgando as próprias vestes. Se Jesus estivesse mentindo ao afirmar seu ser divino, então, do ponto de vista da lei judaica, realmente era réu de morte, de acordo com Levítico 24, versículos 10 a 23. A ironia é que ele seria executado por dizer a verdade, mas antes disso foi humilhado pelos oficiais, com o rosto vendado, sendo agredido e cuspido.
Versículos 69 a 75. A ênfase na identidade de Jesus como Galileu e Nazareno podem indicar que um dos argumentos usados para refutar suas reivindicações messiânicas era que ele não procedia de Belém, a cidade de Davi. Essa cidade é identificada como lugar de nascimento do Messias em Miqueias 5, versículo 2. Consequentemente, esse argumento contra o messiado de Jesus confundia sua cidade com seu lugar de nascimento. Pedro negou Jesus de três maneiras. Primeiro, ele agiu de modo confuso e tentou desviar a atenção de sua pessoa, mudando de assunto. Depois jurou que não conhecia Jesus e finalmente praguejou e diante de todos jurou não conhecer Jesus. Sobre a sua forma de falar, os galileus tinham sotaque e se expressavam de tal forma que a fala deles os distinguia dos habitantes de Jerusalém. Agora nós vamos estudar o capítulo 27, versículos 1 a 2 do capítulo 27. Essa reunião pela manhã do Sinédrio foi convocada para compensar os procedimentos ilegais da noite anterior. De acordo com a lei judaica, os juízes tinham de conduzir e concluir julgamentos capitais durante as horas do dia. A lei também proibia a condução de julgamentos na véspera do sábado. Os líderes judeus também precisavam tramar e assegurar a aprovação romana para a pretendida execução de Jesus. Pôncio Pilatos foi a autoridade romana da Judéia. Versículos 3 e 4. O grego da palavra remorso é diferente do grego da palavra normal para arrependimento. O arrependimento é uma mudança de coração. O remorso, uma emoção mais fraca que significa apenas sentimento de pesar. Judas estava cheio de remorso, mas não chegou ao arrependimento. Por fim, Judas se enforcou com o peso da culpa. Versículos 6 a 8. Os sacerdotes não se sentiram culpados por terem pagado Judas para ele trair um homem inocente, mas quando Judas quis devolver o dinheiro, não puderam aceitá-lo porque sabiam que era errado aceitar uma oferta fruto de um assassinato. O nome Campo de Sangue surgiu da sua associação com a morte violenta de Judas e possivelmente com o preço de sangue pago pela traição a Jesus. Versículos 9 e 10. Embora se baseie em uma combinação de palavras de Jeremias 19, versículos 1 a 13, e de Zacarias 11, versículos 11 a 13, Mateus atribui a profecia a Jeremias por este ser o profeta mais proeminente. Versículos 11 a 14. Diante de Pilatos, os líderes religiosos acusaram Jesus de um crime diferente daquele que lhe foi atribuído no ato da prisão. Para prenderem Jesus, eles o acusaram de blasfemar, afirmando ser Deus, mas isso nada significava para os romanos. Portanto, precisaram acusar Jesus de um crime que poderia preocupar o governo romano, como encorajar o povo a não pagar impostos, provocar tumultos ou afirmar ser rei. Essas acusações eram falsas, mas os líderes religiosos estavam determinados a matar Jesus e infringiram vários mandamentos para conseguir realizar seus intentos. De acordo com a lei romana, a recusa em apresentar uma defesa contava como uma admissão de culpa. Versículos 15 a 26. Pilatos aparentemente instituíra o costume de soltar um preso na Páscoa como um meio de obter o favor das massas. Barrabás havia tomado parte em uma rebelião contra o governo romano. Embora inimigo de Roma, talvez fosse um herói para os judeus, mas ironicamente, Barrabás era culpado do crime com o qual acusavam Jesus. O nome Barrabás significa filho do Pai, exatamente a condição de Jesus em relação a Deus. Os romanos frequentemente viam os sonhos como presságios. O sonho provavelmente foi concedido por Deus à esposa de Pilatos como sinal da inocência de Jesus. Pilatos queria libertar Jesus, mas a pressão era muito grande para seu fraco caráter. Assim, ele lavou as mãos literalmente na frente da multidão para demonstrar inocência diante da morte de Jesus. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos era uma expressão comum que indicava culpa pela morte de alguém. O povo colocou sobre si mesmo a responsabilidade pela crucificação de Jesus. Pilatos mandou açoitar Jesus e o açoitamento romano utilizava um instrumento de tortura chamado flagelo, um chicote de couro que possuía tiras com aguçadas peças de ferro ou ossos presos na ponta. Embora o açoitamento na sinagoga judaica fosse limitado a 39 chicotadas, nenhum limite era imposto ao açoitamento romano. Escritores antigos descreveram vítimas que morreram durante açoitamentos. Versículos 28 a 31. Os soldados romanos colocaram em Jesus uma capa, provavelmente de um soldado, uma coroa, que era de espinhos, e um caniço para fazer as vestes de cetro, às vezes de cetro real, escarnecendo das reivindicações messiânicas de Jesus e de seu título de rei. Versículos 32 a 44.
Normalmente, as vítimas de crucificação carregavam a cruz até o local da execução. Tendo perdido muito sangue, Jesus estava muito fraco para carregá-lo além dos muros da cidade. Os soldados forçaram Simão, um cireneu, a carregar a cruz pelo restante do caminho. Os filhos de Simão foram mais tarde conhecidos na igreja primitiva. Isso sugere que Simão tornou-se discípulo de Jesus. O vinho que tentaram dar a Jesus servia provavelmente para atenuar a dor da crucificação ou para apressar a morte. A recusa de Jesus em bebê-lo expressou a sua determinação em sofrer a completa agonia da cruz. A crucificação era um meio de execução horrível e torturante. As vestes da vítima normalmente eram espólios dos executores. As vítimas já despidas eram amarradas ou pregadas em uma cruz. Uma placa de madeira chamada títulus era frequentemente amarrada em volta do pescoço do criminoso enquanto ele marchava para a morte. Essa tabuleta anunciava o motivo de sua crucificação. Quando Jesus chegou ao Gólgota, a placa foi pregada acima de sua cabeça. Embora as cruzes romanas tivessem às vezes a forma de X ou T, a colocação do título sobre a cruz de Jesus mostra que ela tinha o formato de um T. Versículos 45 a 56. Eli é hebraico. O restante da frase é aramaico. Esse brado é o cumprimento de Salmo 22, versículo 1. Nesse momento, Cristo estava experimentando o abandono e o desespero que resultou do derramamento da ira divina sobre ele, como aquele que levava sobre si o pecado. A morte de Jesus, às 15 horas, coincidiu com o sacrifício da tarde. Desse modo, os sacerdotes estavam presentes no templo para observar o rasgamento do véu. O véu do templo separava o Santo dos Santos do restante do templo. Ele tinha 18 metros de comprimento por 9 metros de largura e era tão grosso quanto a palma de um homem. Era tão pesado que eram necessários 300 homens para erguê-lo quando molhado. O fato de que ele se rasgou em dois, da parte do alto até abaixo, revela que foi rasgado por Deus. Isso significava que a morte de Jesus concedia aos pecadores um novo acesso a Deus. A maioria dos estudiosos considera que os sepulcros se romperam na hora da morte de Jesus, mas as pessoas ressuscitadas não saíram deles senão depois da ressurreição de Jesus. De qualquer forma, isso demonstrava que a vitória de Jesus sobre a morte garantia que Deus também haveria de ressuscitar o seu povo. O centurião e seus guardas estavam acostumados a presenciar as crucificações. Contudo, estes acontecimentos cataclísmicos, juntamente com o autocontrole, a pureza e o amor extraordinários demonstrados por Jesus em sua morte, fizeram o centurião perceber que Jesus era o Filho de Deus. As mulheres acompanharam Jesus como suas discípulos, testemunharam a crucificação e seriam as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Versículos 57 a 60. José, um membro do Sinédrio, opusera-se à condenação de Jesus. Embora Jesus tenha ensinado que seria muito difícil um rico entrar no reino de Deus, José é a prova de que Deus pode salvar qualquer um por sua graça. Os corpos das vítimas crucificadas eram normalmente deixados para apodrecer na cruz. No entanto, Pilatos respeitou os escrúpulos judaicos e permitiu que os mortos fossem sepultados. Provavelmente a sepultura onde o corpo de Jesus foi colocado era uma gruta escavada em uma das muitas colinas de calcário que existiam naquela área. Muitas vezes, essas sepulturas eram suficientemente grandes para permitir que as pessoas entrassem e caminhassem lá dentro. Versículos 62 a 66. Os líderes religiosos consideraram as afirmações de Jesus sobre sua ressurreição com mais seriedade do que os discípulos dele, que não se lembraram de que o mestre havia predito sua ressurreição. Por causa das profecias, temeram mais Jesus após sua morte do que quando estava vivo, e tentaram tomar todas as precauções para que seu corpo permanecesse onde fora sepultado. Como a sepultura era lavrada em uma rocha, ao lado de uma colina, havia apenas uma entrada, que foi lacrada com uma rocha rolada até ali com a ajuda de uma corda. As extremidades dessa corda foram lacradas com barro. Mas os líderes religiosos tiveram um cuidado adicional. Pediram que fossem colocados guardas na entrada do sepulcro e Pilatos enviou um destacamento de soldados para proteger o sepulcro. O selo colocado no sepulcro consistia em cera que exibia a impressão de um selo oficial romano. Isso assegurava que ninguém podia mexer no sepulcro sem ser detectado. Qualquer indivíduo não autorizado que rompesse o selo desafiava a autoridade de Roma e poderia ser punido com a morte. Agora nós vamos estudar o capítulo 28, versículos 1 a 10, capítulo 28. Esses eventos ocorreram bem cedo na manhã de domingo. A ressurreição já havia acontecido quando as mulheres chegaram ao sepulcro antes do nascer do sol.
Ou o terremoto ocorreu simultaneamente ao aparecimento do anjo, ou então foi o meio usado pelo anjo para rolar a pedra. A pedra não foi removida para que Jesus pudesse sair, mas para que os outros pudessem entrar e ver que Jesus havia realmente ressuscitado dentre os mortos, exatamente como havia prometido. Os soldados perderam a consciência e caíram ao chão. O anjo parece ter sido a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Assim, as mulheres foram as segundas testemunhas da ressurreição. Logo que elas foram embora, encontraram Jesus, o abraçaram e beijaram seus pés. E ao permitir este ato de adoração, Jesus aceitou o reconhecimento da sua divindade, pois somente Deus deve ser adorado. Jesus mandou que as mulheres transmitissem uma mensagem aos discípulos, que ele os encontraria na Galileia. Ao chamar os discípulos de irmãos, Jesus demonstrou que os perdoou, mesmo depois de terem negado que o conheciam e de terem desertado. O relacionamento deles após a ressurreição seria ainda mais forte que antes. Versículos 11 a 15. Confrontados com a realidade da ressurreição de Jesus, os líderes religiosos se viram forçados mais uma vez a conspirar juntos, a fim de preservar a sua influência política e religiosa. Os soldados estavam sujeitos à possível execução por abandonarem seu dever de guarda, uma das mais graves violações enquanto ocupavam território estrangeiro. Em cooperação com os líderes religiosos judeus, pelo menos eles tinham a chance de se salvar. Versículos 16 a 20. Deus deu a Jesus autoridade no céu e na terra. Com base nesta autoridade, Jesus ordenou que seus discípulos fizessem mais discípulos, pregassem as boas novas a todos, batizassem os que se arrependiam de seus pecados e lhes ensinassem a palavra de Deus. Os discípulos deveriam batizar as pessoas porque o batismo simboliza morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Em seu estado ressurreto, Jesus exerce autoridade absoluta no céu e na terra e por completo, o que mostra sua divindade. Sua autoridade foi dada pelo Pai, o que indica que ele permanece sujeito ao Pai. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma indicação da Trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Jesus estava fisicamente com os discípulos até ascender aos céus. A partir de então, está presente por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado em cumprimento à promessa de Jesus, que disse que jamais deixaria órfãos os seus discípulos. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Mateus.